o clamor de uma alma cansada. Hoje não nos aproximamos de Deus como quem está no topo, forte e inabalável. Hoje nos aproximamos como estamos, cansados, sensíveis, talvez feridos por dentro. O Salmo 43 não nasce em um palácio, nem no conforto de um trono. Ele nasce no coração de alguém que já lutou demais, que acorda com o peso no peito e caminha o dia inteiro tentando entender por que a dor ainda insiste em ficar. Este salmo é o retrato de uma alma exausta, que sabe que Deus é bom, mas não consegue explicar por que a vida ainda dói tanto. É o grito silencioso de quem se sente incompreendido, atacado, julgado e mesmo assim não desistiu da fé. Talvez hoje você se veja aqui. Talvez você ame a Deus, confie nele, mas esteja cansado de carregar perguntas sem resposta. E há algo precioso nisso tudo. Deus não se afasta de corações quebrados. Pelo contrário, ele se aproxima. Porque quem está quebrado sabe que precisa dele. O Salmo 43 é exatamente isso. Um homem ferido se apresentando diante de um Deus fiel, com palavras honestas, fé tremendo nas mãos de um coração machucado. Aqui não existe máscara. Não existe força fingida. Existe verdade. E Deus honra a verdade que nasce da dor. Esta oração não começa com respostas, mas com um clamor. E às vezes, é exatamente assim que a cura começa. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare que Deus vê o seu coração. Deus, luta por mim. A primeira coisa que o salmista faz não é se explicar, nem se defender diante das pessoas. Ele faz algo mais alto, mais profundo e mais sábio. Ele clama a Deus e diz: Senhor, defende a minha causa. Ele entende que existem batalhas que não se vencem com argumentos, mas com entrega. Existem dores que não se resolvem tentando provar quem você é, mas colocando tudo nas mãos de quem vê todas as coisas. Davi estava cercado por mentiras, por acusações injustas, por pessoas que queriam destruir sua reputação e seu futuro. E talvez essa também seja a sua história. Talvez você tenha sido julgado sem ser ouvido. Talvez alguém tenha falado de você sem conhecer o seu coração. Talvez você esteja carregando uma dor que não foi culpa sua. E isso cansa, isso pesa, isso machuca profundamente. Mas Davi nos ensina algo poderoso. Quando a vida é injusta, não desperdice sua energia tentando convencer pessoas. Leve sua dor a Deus. Deixe que aquele que tudo vê seja o seu defensor. Deus não perde nenhuma lágrima, não ignora nenhuma injustiça e não fecha os olhos para aquilo que tentaram fazer contra você. Quando você ora dizendo: Deus, luta por mim, você não está desistindo, você está confiando. Está declarando que sua história não está nas mãos de homens, mas nas mãos do Senhor. E isso muda tudo. Se você confia que Deus luta por você, escreva glória a Deus nos comentários. Há um momento em que a oração muda de tom. Depois do choro, depois das perguntas, depois do cansaço, nasce um novo pedido no coração: direção. O salmista para de perguntar por quê e começa a dizer: Senhor, guia-me. Ele não pede explicações detalhadas. Ele pede luz. Não pede que o problema desapareça de uma vez, mas que Deus mostre o próximo passo. E isso é profundo, porque muitas vezes queremos respostas completas, quando Deus quer apenas que confiemos passo a passo. Deus nem sempre remove a escuridão ao nosso redor, mas Ele sempre nos dá luz suficiente para continuar andando. Quando Davi diz: envia a tua luz e a tua verdade, ele está dizendo: Pai, eu não preciso entender tudo agora. Eu só preciso saber onde colocar os pés hoje. Talvez você esteja vivendo assim, confuso, cansado, sem clareza sobre decisões, relacionamentos, futuro ou propósito. E Deus está te convidando a fazer essa oração simples e poderosa: Senhor, me conduz. Mais importante do que respostas é a presença de Deus. Mais importante do que soluções é saber que Ele está caminhando ao seu lado. Quando a presença de Deus nos guia, o medo perde força e o coração encontra descanso, mesmo antes da situação mudar. Se hoje você sente que está andando em meio à neblina, lembre-se: Deus habita exatamente no lugar onde você mais precisa de direção. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Deus, guia meus passos. Quando o salmista fala em ser levado ao lugar onde Deus habita, ele revela algo muito profundo. Ele deseja presença, não apenas alívio. Ele quer estar perto de Deus mais do que quer que a dor desapareça.
Isso nos ensina que a verdadeira cura começa quando escolhemos a presença de Deus acima das respostas. Há momentos em que tudo ainda está bagunçado por fora, mas algo começa a se alinhar por dentro. A alma encontra descanso não porque os problemas acabaram, mas porque Deus se fez próximo. Muitas pessoas pensam que só podem adorar quando tudo está bem, mas a Bíblia nos mostra o contrário. A adoração muitas vezes nasce no meio da luta. Davi ainda não foi livre dos inimigos, ainda não viu a situação mudar, mas já decide voltar ao altar. O altar representa a entrega, confiança e rendição. É o lugar onde deixamos de tentar controlar tudo e dizemos: Senhor, Tu és a minha alegria, mesmo agora. Isso é fé madura. Não é negar a dor, é escolher confiar apesar dela. É dizer: Deus, ainda que eu não veja saída, eu confio no Teu caráter. Talvez hoje você esteja esperando algo mudar para então louvar, mas Deus está te chamando para inverter a ordem. Louvar primeiro, confiar primeiro, descansar primeiro, porque muitas vezes o milagre começa no coração antes de aparecer na circunstância. A adoração abre caminhos onde o medo construiu muros. Se você decide confiar em Deus mesmo antes da resposta, escreva nos comentários: Eu confio em Ti, Senhor. No versículo final, Davi faz algo que todos nós precisamos aprender. Ele começa a falar com a própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Isso é poderoso, porque muitas vezes nós deixamos a alma falar sozinha. Deixamos os pensamentos correrem livres, o medo dominar, a ansiedade decidir o rumo do dia. Mas Davi nos mostra que chega um momento em que precisamos interromper a tristeza e confrontá-la com a verdade. Ele não ignora o que sente. Ele reconhece a dor, mas não permite que ela tenha a última palavra. Em vez disso, ele se lembra de quem Deus é. Há dias em que ninguém percebe a batalha que acontece dentro de você. Você sorri por fora, mas por dentro está cansado, confuso, desanimado. Nesses dias, talvez ninguém venha te encorajar. Talvez ninguém saiba o peso que você carrega. É aí que a fé se torna pessoal. É você e Deus. É você escolhendo lembrar a sua alma que o mesmo Deus que já te sustentou antes ainda está no controle. Davi declara: Ainda louvarei ao Senhor. Não é uma esperança fraca, é uma decisão firme. É como dizer: Isso não vai terminar aqui. Minha história não acaba na dor. Quando você fala a verdade para sua alma, algo muda. A fé se levanta, a esperança respira novamente e o coração encontra força para continuar. Se hoje você escolhe falar fé sobre sua própria vida, escreva nos comentários: Minha esperança está em Deus. Quando Davi diz: Ele é o meu Salvador e o meu Deus, ele está fazendo algo muito mais profundo que repetir uma frase bonita. Ele está se lembrando de experiências passadas. Ele está trazendo à memória tudo o que Deus já fez antes. Porque a verdade é esta: quando estamos cansados, nossa memória espiritual enfraquece. Passamos a enxergar apenas o problema atual e esquecemos quantas vezes Deus já nos livrou, já nos levantou, já nos sustentou quando parecia impossível continuar. Talvez hoje você esteja vivendo um desses momentos. Um tempo em que a oração parece pesada, em que a fé não flui como antes, em que você ama a Deus, mas se sente distante emocionalmente. Isso não faz de você fraco, faz de você humano. Davi nos ensina que, nesses momentos, não devemos fugir de Deus, mas correr para Ele, mesmo sem forças, mesmo sem palavras bonitas, mesmo só com um suspiro. Deus não se impressiona com discursos perfeitos. Ele se move com corações sinceros. Quando Davi chama Deus de meu Salvador, ele está dizendo: Eu ainda preciso de ti. E quando ele diz meu Deus, está declarando: Eu ainda confio em ti. Essa combinação é poderosa, dependência e confiança. Se hoje você não tem respostas, tudo bem. Se você não tem clareza, tudo bem. O que você precisa é permanecer, porque o mesmo Deus que te sustentou ontem é o mesmo que está te sustentando agora, e será o mesmo que vai te conduzir amanhã. Se você crê que Deus ainda está cuidando de você, escreva nos comentários: Eu confio em ti, Senhor. O Salmo 43 termina, mas a mensagem dele continua ecoando dentro de nós. A espera não é abandono. Muitas vezes interpretamos o silêncio de Deus como rejeição.
Quando a resposta não vem rápido, o coração começa a duvidar. Mas Davi nos mostra que Deus pode estar em silêncio, ainda assim, totalmente presente. Esperar em Deus não é ficar parado. É permanecer firme mesmo quando tudo parece incerto. É continuar orando mesmo quando as lágrimas vêm antes das palavras. É continuar confiando mesmo quando a lógica diz para desistir. Há processos que Deus não acelera porque estão nos formando. Há respostas que não chegam agora porque o nosso coração ainda está sendo preparado para recebê-las. O tempo de espera não é um castigo, é um lugar de amadurecimento. Enquanto você espera, Deus trabalha em áreas que você nem percebe. Ele fortalece sua fé, ajusta sua visão e aprofunda sua dependência dele. Talvez você esteja vivendo um período em que nada muda por fora, mas algo está sendo transformado por dentro. E isso é obra de Deus. O Salmo 43 nos lembra que o louvor não depende das circunstâncias, mas da convicção de quem Deus é. Mesmo sem respostas, Davi escolhe louvar. Mesmo sem ver o fim da luta, ele decide confiar. E essa mesma escolha está diante de você hoje. Não desista no meio do processo. Não abandone a fé no tempo da espera. Deus ainda está escrevendo a sua história. E ele nunca chega atrasado. Se você escolhe confiar em Deus mesmo enquanto espera, escreva nos comentários: eu espero no Senhor. Há algo muito precioso que o Salmo 43 nos ensina. A presença de Deus é mais importante do que qualquer resposta. Davi não pede primeiro que os inimigos desapareçam. Ele não exige explicações. Ele pede direção. Ele pede luz. Ele pede ser conduzido até o lugar onde Deus habita. Isso revela um coração que aprendeu que estar com Deus muda tudo, mesmo quando as circunstâncias permanecem difíceis. Muitas vezes oramos dizendo: Senhor, muda a situação. Mas Deus responde: deixa eu te conduzir. Porque quando Deus nos guia, mesmo pelo vale, nós não caminhamos sozinhos. A dor pode até continuar por um tempo, mas o medo perde a força. A confusão pode existir, mas a paz começa a crescer. Talvez você esteja pedindo respostas rápidas, mas hoje Deus quer te dar algo mais profundo. Intimidade. A luz que Davi pede não é um clarão que revela tudo de uma vez. É uma lâmpada para o próximo passo. É o suficiente para continuar caminhando sem desistir. Deus raramente mostra todo o caminho. Ele mostra o próximo passo. E isso exige confiança. Quando você decide seguir a luz de Deus, mesmo pequena, mesmo simples, você descobre que cada passo te leva mais perto do altar, mais perto da presença, mais perto da restauração. Não despreze os pequenos sinais de Deus. Não ignore os sussurros do Espírito. Às vezes, a direção que você precisa vem em forma de paz, não de explicação. E essa paz é o próprio Deus te conduzindo. Se hoje você escolhe seguir a direção de Deus, escreva nos comentários: guia-me, Senhor. Quando Davi declara: irei ao altar de Deus, ao Deus da minha alegria, algo profundo acontece dentro do texto. Ele ainda não saiu da luta, mas já decidiu onde quer estar. O altar representa a entrega. Lugar onde o coração se rende, onde as máscaras caem, onde não há mais força própria, só dependência. Davi entende que a verdadeira restauração não começa quando os problemas acabam, mas quando o coração volta ao lugar certo. Há momentos em que a vida nos empurra para longe do altar. A dor cansa, a espera desanima, o silêncio de Deus confunde. E, sem perceber, vamos nos afastando da presença. Mas Davi faz o caminho inverso. Ele diz: mesmo ferido, eu volto. Mesmo cansado, eu volto. Mesmo sem respostas, eu volto. Porque ele sabe que a alegria não vem das circunstâncias, vem da presença. Talvez hoje você não esteja se sentindo alegre. Talvez a palavra alegria pareça distante da sua realidade. Mas a alegria de Deus não é euforia. É força interior. É esperança silenciosa. É paz que sustenta mesmo quando tudo está instável. O altar não é o lugar dos fortes. É o lugar dos sinceros. Quando você decide voltar para Deus do jeito que está, Ele não te rejeita. Ele te recebe. E pouco a pouco, a alegria que parecia perdida começa a retornar. Não porque tudo mudou, mas porque você voltou para a fonte.
Se hoje você decide voltar para a presença de Deus, escreva nos comentários: eu volto para o altar. O Salmo 43 termina com uma declaração que ecoa como um grito de fé em meio à dor. Eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Essa frase não nasce da facilidade, nasce da resistência espiritual, nasce de alguém que decidiu não permitir que a dor definisse o fim da história. Davi nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de tristeza, mas a decisão de confiar mesmo quando o coração ainda está pesado. Talvez hoje você esteja vivendo dias difíceis, dias em que a fé parece frágil, dias em que o louvor sai com lágrimas. Mas é exatamente aí que Deus se aproxima ainda mais. Deus não rejeita o coração cansado. Ele acolhe, Ele fortalece, Ele restaura. Quando você diz: eu ainda louvarei, você está profetizando sobre o seu futuro. Está dizendo que a dor não venceu, que o medo não ficou com a última palavra, que Deus ainda reina sobre a sua vida. O louvor em meio à espera muda o ambiente espiritual. Ele traz paz. Ele fortalece a fé. Ele abre espaço para Deus agir no tempo certo. Sua história não termina aqui. Esse capítulo difícil não é o final do livro. Deus ainda está escrevendo. E o que Ele escreve sempre vale a pena esperar. Que hoje você encontre descanso na presença do Senhor. Que sua alma seja fortalecida. E que, mesmo em silêncio, você consiga dizer: minha esperança está em Deus. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu ainda louvarei ao Senhor.